Olá pessoal, que bom podermos estar juntos de novo para continuar, nossa caminhada por Romanos, e eu quero convidar você para já pegar a sua Bíblia para ir lá para o capítulo de número 15, que nós estamos dando continuidade àquilo que nós estávamos falando no nosso último encontro, e nós vamos agora nós estamos indo para a reta final, vamos assim dizer, do livro de Romanos. E nesse particular, eu creio assim que cada um de vocês deve ter, de alguma maneira, visto alguma coisa importante. O que é importante no que diz respeito à palavra de Deus é que ela fale aos nossos corações, ou seja, ela precisa dizer algo para nós, ou que nós estamos indo no caminho certo, ou que nós estamos indo por um caminho de erro e que, portanto, nós precisamos emendar, corrigir esse caminho, mas principalmente que essa palavra ela quer confirmar a fé, ela quer certificar a gente de que nós podemos sim crer em Deus, no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, sabendo que Ele realmente tem todo o poder, Ele tem toda a soberania dEle. Então tudo está nas mãos dEle. Então nós estamos agora nessa caminhada e quero convidar você para, antes de mais nada, a gente também ter uma palavra de oração, falar com o nosso Deus, pedindo que a graça dEle, a presença dEle, o poder dEle se manifeste também nesse pequeno estudo que a gente faz aqui na internet, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas nas Suas mãos, queremos colocar esse momento nas Tuas mãos, queremos colocar essa nossa caminhada por Romanos nas Tuas mãos. Pai, nós estamos aí aprendendo com Paulo tanta coisa interessante e tanta coisa importante, Senhor, na nossa vida de fé. Então, Pai, no nome de Jesus, eu clamo, peço, suplico, que Tu estejas nos orientando, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos capacitando, sim, a vivermos uma vida que seja digna do nome cristão. Pai, manifesta Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua alegria, que o Teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade para operar e agir e se manifestar. Nós repreendemos todo o mal e ordenamos a que Satanás e toda a hoste perversa do maligno seja agora repreendida, está repreendida no nome e no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos a vitória e a cura e a libertação sobre esse momento, sobre cada vida que está junto comigo orando. Eu oro em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Então, talvez caiba assim agora algumas reflexões daquilo que a gente já viu nessa caminhada, né? Nós vimos na aula, no capítulo de número 14, e um pouquinho do 15, nós vimos orientações práticas que Paulo dá para os cristãos lá em Roma, os crentes de Roma, porque havia assim problemas no convívio entre os fracos e os fortes. Alguns problemas relacionados, por exemplo, como abstinência da carne, abstinência de vinho, guarda de dias sagrados do calendário judaico. A igreja, naquele lugar, em Roma, era feita de quê? De judeus, mas principalmente também de gentios. E parece que os gentios eram uma quantidade razoavelmente grande. E havia uma polarização de dois grupos ali, como a gente falou. Haviam os fracos e os fortes. Os fracos, os imaturos, vamos assim dizer, espirituais, que ainda tinham certos pudores ou escrúpulos em relação a determinadas comidas, e julgavam, obviamente, aqueles que não tinham esses pudores em relação a essas comidas, né? E aqueles fortes, aqueles que se sentiam livres para comer de tudo, para beber o que quisessem, para guardar o dia que quisessem ou não guardar o dia que quisessem. Então eles se achavam os fortes. E aí no capítulo 14 nós vimos 7 orientações de Paulo para esse povo, para essa questão, essa polêmica toda gerada ali na igreja de Roma. E aí no capítulo 15, tá certo? Paulo coloca mais 2 dessas questões que nós já vimos também no nosso último encontro. E no final, o desejo de Paulo é o seguinte, que os fortes, eles não julguem os fracos, e que os fracos, eles não usem dos seus argumentos para condenar os fortes, vamos assim dizer. Nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Paulo, ele meio que dá a entender que isso aqui não é uma matéria de fé. Essas questões que estão sendo abordadas não é uma matéria de fé, não é uma determinante da nossa fé, da nossa vida espiritual com Deus, no sentido de que
isso aqui é mais uma questão de preferência pessoal, mais uma questão de hábitos e costumes, e, portanto, não deveria isso tomar o lugar de coisas que seriam prioritárias, e muito menos isso deveria tomar, ou melhor dizendo, muito menos isso deveria ser um pé de briga entre pessoas. Tá? Todos poderiam renunciar às suas preferências pessoais para viverem em paz e harmonia, junto com os irmãos em Cristo, e todos servindo a esse mesmo Senhor. Então não faz sentido essa disputa, não faz sentido. E agora, no capítulo 15, nós vamos continuar vendo que Paulo trata de seus planos para poder visitar a igreja de Roma. E de lá ele pretende, obviamente, partir para a Espanha, continuar a sua viagem missionária. Algumas observações importantes que vale a pena a gente considerar. Nós precisamos recordar que talvez o motivo principal pelo qual Paulo escreve essa carta foi justamente também de granjear, de fazer com que o povo lá da igreja de Roma desse apoio para ele, para seus planos missionários, tanto obviamente para ir para Roma como para ir para a Espanha. Então Paulo estava muito interessado em que lá o povo da igreja de Roma pudesse ajudá-lo nesse sentido. E ele estava envolvido nessas viagens missionárias nessa região lá da Bahia, ou da bacia do mar Mediterrâneo, e claro, ele desejava muito, ele deixou isso muito claro, ele desejava muito ir para a Espanha. E planejava então visitar Roma, não somente para poder estar com eles, ter um convívio, comunhão, aquela coisa toda, mas também ele queria trazer mensagens do Senhor para eles, para que eles pudessem fortalecer-se na vida espiritual, na vida de fé, tá certo? Nós temos que lembrar que essa igreja não foi fundada por apóstolos, né? Então, assim, Paulo queria ir lá e dizer para eles: olha, vocês são importantes, vocês são amados pelo Senhor, vocês, né? Vale a pena continuar seguindo esse caminho. E então ele pretendeu, melhor dizendo, apresentar os planos de ir para a Espanha e queria, obviamente, receber um apoio para que isso pudesse ser concretizado. E a carta, então, de Romanos é uma apresentação, vamos assim dizer, que Paulo faz da sua pessoa, de si mesmo, do evangelho que ele prega e do projeto missionário evangelístico que ele estava, assim, incumbido de conduzir. Ele já tinha tratado alguma coisa disso no início da carta, lá no capítulo 1, versos de 5 a 15, tá? Vocês podem dar uma olhadinha nisso. E agora, no final dessa carta, no final da carta dos Romanos, ele toma de novo aquele assunto que ele começou ali naquela hora, naquele momento, e coloca assim argumentos, coloca justificativas pelos quais a igreja lá de Roma também poderia se envolver nessa missão, ou seja, eles poderiam oportunizar participar do projeto evangelístico missionário de Paulo. Então Paulo ele traz, em primeiro lugar, dos versos de número 8 até o verso número 33, ele traz diversos argumentos, diversos motivos, né, para que os planos dele, missionários dele, né, pudessem realmente ser levados a efeito lá na Espanha. E Cristo, então, ele considera que ele também é ministro dos gentios e não somente dos judeus, que é o que nós vamos ver agora já a partir do verso do número 8, vamos ler até o verso do número 13. Então, abra lá a sua palavra e lá diz o seguinte, vamos lá, uma introdução meio longa essa, né? Mas ela é importante para a gente considerar o todo do assunto tratado aqui. Então, amados, versículo de número 8, tá certo? Em diante, lá ele diz o seguinte, assim, lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Aí ele cita um trecho do Velho Testamento. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, mais um trecho do Velho Testamento, alegrem-se com o povo dele, os gentios. E ainda mais um outro trecho do Velho Testamento. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, louvem-no, todos os povos. E também em outra parte, o profeta Isaías disse, mais um trecho do Velho Testamento, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança.
E aí o verso do número 13, né, finalizando essa toada aqui, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que riqueza de informações, né, que Paulo coloca aqui. Bom, vamos lá então. Paulo começa dizendo que é importante, Cristo ele também veio para os gentios. Cristo não é exclusividade dos judeus, tá certo? Paulo começa falando como um judeu. Então, ali no versículo de número 8, Paulo, ele começa falando dos judeus, e algumas traduções, né, não essa que eu li, mas algumas traduções vão dizer assim, nosso pai. Ele trata os patriarcas como os nossos pais. E é claro que Cristo ele veio em primeiro lugar para os judeus, e isso obviamente veio por ordem do Pai, como está escrito aqui no versículo de número 8. Por quê? Porque o alvo de Deus era o quê? Confirmar as promessas feitas aos patriarcas, tá certo? E também mostrar que essas profecias, elas eram fiéis, elas eram verdadeiras, elas eram críveis, tá certo? Mas aí no versículo de número 9, Paulo vai dizer o seguinte, os gentios, eles também fazem parte dessas bênçãos, eles também podem participar dessas bênçãos. Tá lá no versículo de número 9 que nós acabamos de ler, tá certo? Ou seja, na misericórdia do Senhor, o Senhor ele vem e acolhe aos gentios. Os gentios somos nós, que não somos judeus. E o alvo, obviamente, de Deus era ser glorificado em meio aos gentios, tá bom? Lembrem-se de uma coisa muito importante, né? Os judeus, ou melhor dizendo, os israelitas, né? Eles foram chamados por Deus para que eles pudessem ser um povo de sacerdotes, de profetas, que viessem a levar a palavra do Senhor Jeová de uma maneira assim aos outros povos, que eles pudessem, os outros povos, olhar para o povo de Israel e dizer, esse povo é abençoado, esse povo é maravilhoso, eu quero fazer parte dessa família, desse povo também. Então, por isso que os judeus, né, os israelitas, eles deviam ter sido bênção para todos os povos e todas as nações do mundo. Então, na verdade, o Senhor ele retoma esse chamado do povo de Israel aqui, né? Paulo vai relembrar que esse era o propósito de Deus desde o princípio. Então, a prova bíblica dada por Paulo, ele coloca aqui diversas citações que estão na lei, ou seja, né, no Velho Testamento, eram escritos de profetas, de autores do Velho Testamento, que estão, todas essas profecias, todas essas palavras aqui, elas estão ligadas aos gentios, ou seja, elas dizem respeito não aos judeus, mas sim que essa palavra, esse amor de Deus, ele precisa alcançar os outros povos que não apenas os judeus, tá certo? E o objetivo de Paulo com essas passagens é mostrar o que, gente? É mostrar alguns pontos importantíssimos. Por exemplo, Cristo, ele também ministra aos gentios, ele ministra para nós que somos gentios. Lembre-se, né? Lá no capítulo 11, nós falamos da plenitude dos gentios, capítulo 11, versos 25 até 27. Cristo, ele deseja um povo entre os gentios, e ele também deseja que a sua glória seja manifesta entre os gentios, entre nós. Ele deseja que a sua presença seja manifesta entre todas as nações. Ele não quer ser exclusivo dos judeus, ele nunca quis isso. Os judeus é que meio que tentaram apanhar Deus e dizer Deus é nosso e de mais ninguém. Nunca foi propósito do Senhor. Então, olha, nisso a gente pode perceber o grande amor de Deus para com os povos, para com as pessoas, para comigo e para com você. Eu e você somos alvo do amor do Senhor. E, como seria bom, como seria assim fantástico, maravilhoso, se cada um, você que está me ouvindo, se cada um de nós pudéssemos perceber o quanto Deus nos ama, a ponto de nos chamar para fazer parte da sua família, mesmo que nós não sejamos judeus, mas sim sendo gentios, né? Então, Deus ele deseja que eu e você façamos parte da grande família dele. Então, com isso, Paulo prepara o caminho, né? Ele diz assim, eu estou disposto a ir, eu quero ir, eu vou para Roma, eu vou para Espanha, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. E ele sentia esse chamado para ir para a Espanha. Então, meio que Paulo está dizendo para os romanos aqui, daí, vocês vão me ajudar nesse processo aí ou não vão, afinal de contas, né?
meio que para, né, dando uma ideia de como essa carta poderia ser interpretada, tá certo? E aí Paulo termina com uma oração pelos próprios romanos, como nós acabamos de ler aqui no verso do número 13. Que oração maravilhosa! Ele diz assim, ó, que Deus, que é a fonte de esperança, Ele os encha inteiramente de alegria e paz. Alegria e paz, que isso faça parte da vida de vocês, povo de Roma. Ele poderia estar falando isso para nós hoje, para mim e para você, que alegria e paz faça parte da minha, da sua vida. Deus deseja isso. Em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que haja realmente alegria, que haja um transbordar dessa esperança que nós encontramos pelo poder do Espírito Santo. Aliás, essas coisas são sobrenaturais. Nós já falamos isso diversas vezes, né? A nossa caminhada com o Senhor. Tudo isso que nós tratamos aqui são coisas que envolvem o sobrenatural. Não vamos tentar entender isso aqui de maneira racional, porque não existe uma maneira de entender isso racionalmente. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Aqueles que tentam, de maneira racional, entender isso aqui não vão longe, não tem como. Tá? Então é importante, mas isso não quer dizer, tá, que não hajam razões, não hajam motivos, não haja evidência de que Deus existe, de que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Isso de maneira nenhuma quer dizer que nós temos uma fé cega, né, aleatória, não. Nós temos sim fundamentação muito forte e sólida, evidências arqueológicas, históricas e inclusive testemunhos de pessoas que estiveram com Jesus. Então nós temos sim uma solidez muito forte no que diz respeito às evidências pelas quais nós podemos crer no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Tá certo? Deus, na próxima sequência, Deus ele já tinha constituído Paulo como sendo ministro dos gentios. Paulo entendeu o grande poder de Deus, o chamado que ele tinha por Deus para ir levar essa palavra, esse amor de Deus, essa plenitude poderosa que nós encontramos em Cristo Jesus. Essa presença alegre. Aí vai uma pergunta para ti. Você já encontrou essa presença alegre? Sabe, você na sua caminhada com Jesus, essa sua caminhada ela é de alegria, ela é de aventura, ela é de prazer. Porque caminhar com Jesus, se não envolve alegria e prazer e satisfação, alguma coisa está errada. Não foi isso que o Senhor quis para mim e para você. Não, de maneira alguma. Na nossa caminhada com Jesus, nós somos desafiados por Ele para realmente viver essa alegria da presença dEle em nós. Então, meu amado, com isso eu quero finalizar esse momento, eu quero chamar você para que você pudesse agora, de maneira muito particular e pessoal, dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Talvez você, na sua vida, na sua caminhada com Jesus, você perdeu um pouco dessa alegria, ou talvez você nunca tenha vivido essa alegria de uma maneira assim tão poderosa, tão forte, tão intensa. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, me visita, fala comigo. Eu quero sim conhecer a alegria de andar contigo, a alegria de caminhar na tua presença, na tua sombra, no teu aconchego, Pai. Eu quero viver essa alegria. Deus, Ele deseja isso para você. Deus deseja derramar uma vida poderosa e abundante sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo se assim você deseja. Pai querido, nós vimos agora, Pai, que Tu te importas com os povos e as nações. Não há uma exclusividade só para os judeus, mas há sim um chamado para as pessoas de todas as nações. E assim, ó Deus, há um chamado também para nós, para mim, para essa pessoa que está junto comigo agora, falando, orando, clamando e dizendo: Senhor, obrigado por isto. Pai, no nome de Jesus, eu clamo e peço para que essas vidas agora possam ser tocadas, ser cheias, serem envolvidas com o Teu abraço, Senhor, com as Tuas mãos poderosas. Envolva essas pessoas, Senhor, com o Teu fogo, com a Tua glória, com a Tua graça. E que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, magnificado.
que a presença do Espírito Santo possa ser viva, palpável na vida de cada um que está junto comigo, orando e falando contigo agora. Eu oro, clamo e peço em nome de Jesus. A palavra final aqui, né, pelo poder do Espírito Santo, ela fala muito no meu coração, fala bastante, porque isso é sobrenatural, é o poder do Espírito Santo de Deus dentro da gente que nos enche, nos faz transbordar, explodir de alegria. Não existe alegria, não existe paz, não existe vida melhor do que essa. Então fique com essa paz, com essa alegria, com essa vida maravilhosa, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém?